Transformação digital, inovação, inteligência artificial. O episódio de hoje vai estar uma delícia, porque o pré-gravação já foram, assim, 2, 3 episódios. Muita novidade, muita coisa boa hoje com Gui Zanoni. Olá. Gui, obrigada, viu, por Eu tu que ter agradeço. vindo. Obrigada por tanto de insumo que tu me deu antes de começar. Minha cabeça tá fervendo aqui. Eu não sei. Falei, gente, não vou conseguir entrevistar esse homem. Imagina. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui trocando essa ideia com você sobre temas que para mim é o meu dia a dia, né? A minha rotina, então vai ser muito legal. Eu agradeço mais uma vez. Vai ser delícia. Nosso objetivo vai ser trazer coisas às vezes meio muito longe ainda, sabe? Que ainda estão no imaginário do empreendedor. Sim. Mas que, na verdade, a gente vai desmistificar esse longe, não tão, né? Parece longe, na verdade, está na porta de casa. Eu costumo falar, Milena, que o futuro não existe, na verdade. O futuro, ele vai ser construído hoje. Então, se a gente quer chegar lá, as ações precisam acontecer hoje, né? Então, de uma forma filosófica, o futuro é o passado, né? E o presente é o que vai definir. Então, a gente pode imaginar que muitas coisas estão acontecendo, muitas tecnologias, novidades, inovações, só que se a gente não começar a usá-las hoje e entendê-las hoje, o futuro pode ser um pouco mais penoso, mais triste para as pessoas que não começarem, não olharem para isso agora. Exatamente isso. A única certeza é a mudança, né? Exatamente. o Walter Longo fala uma coisa que eu acho super legal, ele fala assim... Adoro ele. Ele fala assim, como que ele fala? Eu acho que nós não estamos mais em tempos de mudança, nós estamos em mudança de tempo. Putz. Né? Porque os tempos estão mudando, né? E a gente falava antes aqui de começar a gravar que as coisas estão muito rápidas, e se a gente não entender um pouquinho de cada coisa agora, para entender como que a gente vai se adaptar, a gente vai ficar para trás. E esse não é o momento da gente deixar o bonde passar. Pelo menos conhecer um pouquinho de algumas coisas é importante, sabe? Sim, você vai namorando aqui, depois você vai aplicar, né? Exatamente. Mas assim, ó, deixa eu até nem conseguir te apresentar, porque eu quero muito fazer perguntas e tal, e daí eu já quero ir pro conteúdo. Mas, bom, Gui Zanoni é um futurista certificado, mas na prática você é um cara que... dá as tuas palestras, conteúdos, então tu até fala, né, tua persona digital, fala ali nas tuas redes sociais sobre inovação, inteligência artificial, esses temas que eu trouxe no início. Tu também é fundador da Shifters, né, uma empresa de experiência de aprendizagem, então tu tá dentro das empresas, tu não é sem demérito algum, mas tu não é só um teórico, Perfeito. né? Você tem ali o teu produto, teu serviço, tua entrega. Então, eu queria que tu te apresentasse, né? Da mesma forma que você apresentou para mim. Falasse um pouquinho da tua trajetória. Claro. Legal. Porque você é um empreendedor e eu sempre acho que para falar com a nossa audiência de empreendedores é legal ter esses sapatos também, usar esses sapatos, né? E aí depois a gente vai juntar esses temas. Né? Não, muito, muito legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Guilherme Zanoni, mais conhecido como Gui Zanoni. Muita gente já me chamava de Gui, eu acabei institucionalizando isso como um nome aí de mercado, né? E de fato, assim, hoje eu atuo em duas frentes. A frente mais corporativa, que é onde eu atuo como Shifters, né? Que é a minha empresa de experiências de aprendizagem. E aí a gente pode traduzir isso de uma forma mais simples como treinamentos. E aí eu já explico qual que é a diferença no conceito, mas é uma empresa que hoje tem como objetivo mudar um pouco a cabeça das empresas e das pessoas. Na verdade, a gente muda as pessoas para mudarem as empresas, né? Por isso o nome Shifters, de mudança de fato. O que a gente faz é provocar um pouco mais essas instituições, essas empresas, esses líderes, muitas vezes, para que eles entendam um pouco o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo realmente muito diferente de 10, 15, 20 anos atrás, né? Sim. E como Gui Zanoni nas redes sociais, eu falo muito sobre inovação, inteligência artificial, tecnologia e até curiosidades que envolvam esses temas, né? Tá. Então, de forma mais estruturada, hoje eu falo muito sobre negócios, que é a parte do empreendedorismo e ambição. Eu falo muito sobre ambição, né, do empreendedor e etc. Falo sobre liderança inovadora, que é como os líderes precisam instigar as pessoas e as empresas a serem cada vez mais inovadores. E inovação, para mim, não é já mais um diferencial, é commodity. Quem não inova já está fora.
o que era qualidade Exato. antes é a inovação Exatamente. E aí a gente pode entrar naqueles assuntos do repertório e tal, que tem tudo a ver, sim. diversidade inclusive. E numa terceira linha, eu falo muito sobre inovação. E quando eu falo de inovação, eu não falo só de tecnologia. Eu falo do modelo de pensamento mais inovador. Gui. Porque para mim, inovação não é a tecnologia. A inovação usa as tecnologias. Né? Mas se a gente não tiver o propósito, objetivo, foco no que a gente quer fazer, para mim não é uma inovação. Então, simplesmente tecnologia por tecnologia é só uma tecnologia. E aí, inovação para mim é juntar as coisas, juntar todos esses conceitos para atender objetivos e propósitos específicos, né? Mas só um parênteses, claro. É importante essa separação, porque quando a gente está ali no chão, né? No chão de fábrica, no dia a dia, na realidade de pessoas que estão fora dessa bolha digital e tal, muitas vezes inovação e tecnologia são confundidos. Sem dúvida. Né? Então é muito importante você trazer isso para que as pessoas comecem a entender que existe uma cultura de inovação. Isso, né? Perfeito o que você falou. E assim, inovação, então, até para deixar claro, né, o que é inovação para mim, e eu acho que de fato é o que a gente precisa, é uma linha de pensamento que a gente precisa estar, porque até anos atrás, meses atrás, dias atrás, inovação era usar tecnologia para alguma coisa, para algum fim, para melhorar a eficiência e tá tudo certo com isso. Mas muita gente criou uma narrativa de que para ser inovador eu preciso criar um novo Google, criar um novo Uber, sabe? Coisas mega complexas. E não, inovação ela é bem mais simples do que isso, né? Inovar basicamente é você fazer coisas de formas diferentes para atender ou atingir outros resultados ou resultados diferentes. Isso pode usar tecnologia como pode usar o papel, caneta, pode ser outros processos, né? Então, uma pessoa que hoje se considera inovadora, ela não precisa ou ela não deveria só olhar para a parte tecnológica, mas sim para habilidades ou para propósitos que sirvam às pessoas. Então eu gosto de brincar mais ou menos assim. Lá, milênios atrás, quando o homem descobriu o fogo, como controlar o fogo. O fogo é uma tecnologia. Para que a gente usava o fogo? Para conectar pessoas. Né? Então a primeira função do fogo foi para comunicação. Colocava ali uma madeira molhada, fazia um sinal, a gente sabia onde estava a nossa tribo, era para juntar e conectar melhor as pessoas. Depois veio, e aí vou pular milênios, aí veio telefone para conectar melhor, veio internet para conectar melhor. Então veja, todas as tecnologias essas principais de agora, elas vieram com o propósito de juntar as pessoas, de fazer as pessoas ganharem mais tempo e estarem mais conectadas. E aí a gente está, hoje, qual que é a inovação, a tecnologia do momento? É a inteligência artificial, né? Então, se a gente entender que o propósito de uma inovação é trazer as pessoas para perto, conectar melhor, conversar melhor, ser mais empático, ou trazer todos esses propósitos, a gente vai entender que inovação ela não é a tecnologia. Né? Ela usa da tecnologia para atender esse objetivo e ela tem que servir as pessoas. Esse, para mim, é o conceito de inovação, né? Mas voltando ali no meu perfil, então, como você falou, né? Sou um futurista recentemente certificado, depois de muito estudo, muito trabalho, pela IFTF, que é uma instituição dos Estados Unidos super renomada. Mas eu venho de uma carreira na tecnologia. Passei por algumas empresas grandes, multinacionais, mas eu entendi que a tecnologia já não era minha, aquela questão de bit byte. Aí eu virei a minha carreira para a parte de pessoas, projetos e negócios. E aí a minha carreira se desenvolveu aí por quase 22 anos no corporativo. E hoje eu atuo fora do corporativo. Aí tu resolveu sair para empreender. Fui empreender, a chavinha já tinha virado há algum tempo, comecei a empreender já faz algum tempo, mas assim, fora do CLT mesmo, fora do corporativo desde 2018, 2019. Atendo hoje as empresas, mas justamente com essa provocação de tentar fazê-los mudar a visão, ou construir uma visão diferente dessa construção habitual que a gente vem tendo no decorrer desses últimos anos, com relação principalmente à inovação. Nós precisamos pensar de maneira diferente. Né? Nós precisamos evoluir o nosso modelo de pensamento. E isso vai fazer com que as empresas descubram outros caminhos. Por quê? Porque o futuro ele nos diz que as coisas vão ser diferentes, né? Então as empresas têm que ser altamente flexíveis. Exatamente, né? Exatamente. E hoje a gente vê muito líder ou, né, muitas empresas, eu vou falar que as empresas nada mais são do que a visão das suas lideranças, né? Mas eu vejo muitas pessoas ainda reticentes com algumas coisas, não acreditando ou desconfiando demais, e eu acho que o papel do líder, ele não deveria ser desconfiar ou não acreditar, ele deveria experimentar.
ele não pode ter Ser esse mais viés. aberto. Exato. O viés da confirmação ou da negação, eles são terríveis para qualquer instituição e para a própria pessoa física, né? O que a gente precisa entender é, vamos experimentar, vamos encostar, vamos entender, vamos trazer para perto, faz sentido, não faz sentido, né? A gente entra agora numa, eu chamo a era da imaginação, sabe, Mi? Que é a era onde tudo que a gente imaginar provavelmente vai ser possível de executar. Então, por que a gente não começa a experimentar algumas coisas? E leva as empresas também para um caminho mais de disrupção nesse sentido, sabe? De realmente provar um pouco dos sabores que estão por aí. Das possibilidades. Se abrir para possibilidades. Exatamente. Então, esse é meu papel hoje. Pô, tem tanta coisa ainda dentro desse teu papel aí que a gente vai falar, mas só para as pessoas que não conhecem, né? Você explicou brevemente para mim sobre o futurista. Legal. E eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque esse nome né, ele dá margens. Sim. Então, você falou que você estuda ali, basicamente é comportamento humano. Isso. Hoje, o futurista ele é bem mais chato do que as pessoas acham, né? Tá. Até costumo brincar com a minha família. Às vezes você chega no almoço, um churrasco, a pessoa fala, e aí, a ação vai subir, vai descer? Eles acham que é previsão, né? Bola de cristal. Exato, mãe de Ná, né? Não, o futurista ele é bem mais boring do que isso, assim, bem mais chato do que isso. O que o futurista faz, tecnicamente, ele observa por comportamentos no dia de hoje, né, no momento atual, ele bate esses comportamentos com comportamentos de 10 anos atrás, não mais, e ele observa como isso se refletirá nos 10 próximos anos, também não mais. Então, por exemplo, se você me perguntar, Gui, 2075, como vão estar as agências de viagem? Eu não faço ideia. Por quê? Porque a gente não vai chegar lá. Eu não tenho insumos para nos levar até lá, né? Tá. Eu não tenho gasolina, combustível para nos levar até lá. Agora, se você me perguntar nos próximos 10 anos, eu posso te dar alguns cenários. Tá. E esse é o papel do futurista. Ele constrói cenários possíveis, não corretos e nem incorretos, são cenários. E esses cenários são apresentados para as companhias para que elas decidam qual é aquele cenário mais adaptado ao mercado, ao modelo, à visão da própria empresa. Tu vai apresentar os mais prováveis, baseados nos últimos 10 anos e nos apontamentos para os próximos 10. Exato. Então, por exemplo, você pega comportamentos de hoje e fala, olha, esse comportamento é um comportamento forte, é um comportamento que deixou de ser hype, ele virou tendência e ele depois pode virar moda, né? Então, a gente tem algumas escalas para entender quando alguma coisa acontece, se ela tem força para mudar realmente. Se ela vai declinar. Exato, se ela, né, se é algo passageiro ou não. Por exemplo, dancinha do TikTok, né? Foi uma hype aí há 2, 3, 4 anos atrás, aí mais ou menos. A gente já imaginava que aquilo ia acabar, por quê? Porque você não tem sustentabilidade, você não tem fundação, aquilo é uma hype que a gente chama, né? Sobe muito rápido, assim como cai muito rápido. Você faz uma dancinha hoje, você até fica com vergonha, né? Ou devia, pelo menos. Exato. Bem preconceituosa. Não, mas você sabe que assim, enquanto a gente leva isso no esporte, na brincadeira, super legal. Agora, quando você define que o modelo do teu negócio é a dancinha do TikTok, como muitas influencers na época faziam, você percebe o quanto subiu e o quanto desceu, né? Porque não tem estrutura, não tem fundamento aqui. Por outro lado, a gente pega comportamentos do tipo, as meninas vão cada vez mais se maquiar ao longo da sua vida. Por exemplo, a minha avó, com 85 anos, ela não usa maquiagem, por quê? Porque na época dela, na geração dela, ela não usava tanta maquiagem como as meninas usam hoje. O que significa dizer que, por exemplo, você usa muita maquiagem. É provável que até os seus 80, 85, 90 anos você continue se maquiando. Faz parte do comportamento. Exato. A questão é, qual é o cenário? O cenário é que tipo de maquiagem, né, você vai querer usar. Outro comportamento, a gente percebe isso, por exemplo, acontecendo e tendo assim, algum tipo de volume já nos Estados Unidos. A Alicia Keys é uma cantora super famosa, ela abriu mão da maquiagem. Hoje ela é uma defensora do aspecto mais natural. Ela não usa realmente nenhuma maquiagem. Isso vem ganhando força. E aí, será que esse comportamento tem sustentação, tem estrutura para se perpetuar e crescer do ponto de vista de, galera, vamos ser mais naturais, vamos mostrar a beleza realmente como ela é, porque usar maquiagem é um disfarce, é ou não. Então, esse tipo de pensamento a gente vai atrás de teses, papers que vão fundamentar a construção de possíveis cenários. E aí uma empresa, por exemplo, de cosméticos pode olhar para isso e falar, ok,
esses são cenários possíveis, a gente vai escolher 2 ou 3 para experimentar, para pilotar, e aí a gente define a visão de futuro para os próximos anos dentro desse contexto. Tá. Então, o futurista, ele é mais, eu costumo brincar, né? É mais chato do que, né, Sim, o nome parece, né? Carros voadores, a gente vai muito pro high-tech, né? Jetsons, Mas as empresas nos contratam hoje para falar o seguinte, para pensar o seguinte, Gui, nossa empresa é desse segmento, a gente percebeu isso, e a gente quer um detalhamento de cenários futuros para os próximos 10 anos. A gente desenha, mostra e ajuda a tomar essa decisão. Decisões, claro, até baseado em dados, Exatamente, né? exatamente. Eu tô vendo o teu boné, todo mundo tá vendo o teu boné super provocativo. Legal. Tô brincando, lindo, né, por sinal. O que é um digital thinker? Legal. Esse boné aqui é meu mesmo, eu que mandei fazer. Eu não imagino que tu veio com ele por acaso, não. Eu sempre uso boné, desde que eu me conheço por gente, também não tenho nenhum problema de não usar, mas eu gosto, é um acessório que eu gosto, e eu comecei a pesquisar bonés e nunca encontrava um legal. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer o meu. Não é o boné que eu gosto, que eu amo ainda, do ponto de vista do modelo. Não, vale a mensagem. Né? Mas a mensagem tá aqui, exato. O Digital Thinker é a minha tese. E qual é a tese, né? A minha tese é a seguinte: o mundo vem mudando, desde do que a gente vem falando, e a gente nem entrou em IA ainda. Né? Mas vamos chegar. Mas a IA reforça a tese que nós precisamos desenvolver um pensamento digital. E quando eu falo digital, eu não estou falando de tecnologia. Eu não estou falando do ambiente digital. Eu estou falando como se fôssemos falar de televisão, né? Até fiz a brincadeira antes da gente começar. A gente tem a TV analógica e a gente tem a TV digital. E é um pouco isso. É a mesma rede de TV por trás, é o mesmo canal. Mas hoje a gente tem mais definição, mais outras possibilidades, infinitas possibilidades de brincar com isso. No Digital Thinker, a minha tese é um pouco isso. A gente precisa evoluir o nosso pensamento para um pensamento digital. Entender que os comportamentos mudaram, as habilidades que a gente precisa ter hoje mudaram, que fazer negócio hoje está muito mais complexo, difícil e tem outras estratégias do que colocar um outdoor a caminho do aeroporto. Ou seja, a gente precisa evoluir a forma de pensar, o modelo de pensamento. Esse é o Digital Thinker, essa é a minha tese, né? E aí eu atuo basicamente dentro dos meus produtos, né, e dos meus canais, justamente para ajudar as pessoas a construírem esse pensamento digital. Então, essa é a tese. É mais fácil ou mais difícil de acordo com o nível de maturidade? A gente chama de maturidade digital aqui no marketing, né? A gente chama isso, o quanto a empresa já entende desse universo de fazer negócios em omnichannel, em digital, etc. É mais ou menos difícil para ti uma empresa... sei lá, com uma liderança ainda mais analógica, por exemplo, startup é uma coisa, com uma empresa que de repente é centenária, como que você lida com isso? Olha, excelente pergunta, tá? Porque as pessoas vinculam muito nesse sentido, as startups. Eu conheço e faço consultoria para startups que têm um pensamento extremamente convencional. É mesmo. Atuam no ambiente digital. O produto delas é no digital, é aplicativo, é um modelo de negócio e-commerce, mas o pensamento é extremamente analógico. O que você chama de um pensamento analógico assim, só por exemplo? Claro, são empresas que querem continuar fazendo negócio como se fazia há 20, 30 anos atrás, levando o nome para a página amarela. Tá. Mas não só isso, é quando você, por exemplo, propõe algum tipo de negócio muito diferente e a negativa vem muito rápida. Você fala, não, qual é o nosso negócio? Eu vou dar um exemplo para você. Entendi, tá fechado. Se a gente pegar ali mais ou menos em 2000, a gente tinha um mantra que era, qual é o nosso negócio? Então, nas mesas de conselho, a pergunta era, qual é o nosso negócio? Vamos focar no nosso negócio. E aí você pega, por exemplo, uma empresa de plano de saúde. Qual é o negócio do plano de saúde? É ser a seguradora daquela vida. É esse o negócio. Nesse momento, se a gente pudesse voltar lá e falasse assim, gente, será que não faz sentido a gente ter uma franquia de academia? Qual é o nosso negócio? Nosso negócio não é academia. As coisas evoluíram e a gente começa a entrar no mundo de como que eu posso encantar o meu cliente. Agora não é mais qual é o meu negócio, como é que eu encanto o meu cliente. Verdade. E nessa mesma mesa de conselho, numa empresa de plano de saúde, hoje eu não tenho dúvida que seria aprovado de primeira uma empresa de plano de saúde ter uma rede de academias. Por quê? Porque eu não quero só segurar a minha vida. Eu quero que você me ajude a eu não precisar de você. Exatamente. Então, se você fizer de uma forma preditiva,
Entende o que eu tô falando? Tô, A empresa de plano de totalmente. saúde, ela faz sentido estar comigo. E aí eu quero aquela empresa comigo. Por quê? Porque ela me dá muitos conselhos de alimentação, ela me permite ir numa academia próxima da minha casa. Claro. E aí eu passo a não usar os serviços Claro, sai essenciais. muito mais barato. Sai mais barato e eu tenho uma legião de seguidores. Sim, você cria uma comunidade. Não é mais cliente. E comunidade, aí entrando nesse assunto, comunidade é o futuro das empresas. Não é mais ter plano de fidelidade. É Sim. comunidade. A comunidade é um futuro. Esse já está dado. Então, as empresas que não souberem montar comunidades, elas estão com um problema grave já. Voltando. E o que é o pensamento digital? O pensamento digital é você pegar a CIMED e a Fini e eles terem uma collab. O que a Fini tem a ver com remédio nesse sentido? Improvável. Improvável, inclusive eles são antagônicos, porque quem manja de remédio fala, não coma esse doce porque ele tem muito açúcar. E aí você fala, peraí, mas por que eles se juntaram? Qual foi o conceito? Ou a Cacau Show comprar a Hopi Hari. Sim. Você fala, peraí, o que tem a ver a Cacau Show ser dona de parques de diversões? Como eu encanto meu cliente? Comer um chocolate é tão divertido e gostoso como ir numa montanha-russa. Em última instância, tá vendendo a diversão. A diversão. Então, esse mundo, cara, é um mundo de possibilidades infinitas, extremamente complexo, e que as pessoas não evoluírem para esse pensamento digital, que é isso que eu tô te falando, as lideranças, elas vão continuar fazendo negócio como se fazia tempos atrás, numa velocidade extremamente lenta, e não vão continuar, aliás, vão parar de encantar seus clientes. E aí fica muito fácil de você abrir espaço para uma disrupção de mercado. Sim. Entra outra empresa e faz a limpa. Sim, né? Como claro. foi no setor bancário Claro. com a Nubank e por aí vai. Então, o pensamento digital é, quais são as possibilidades? Agora, há pouco tempo, o Boticário fez uma collab com a Babalu. Sim, Né? exato. Cara, pô, isso é legal. E aí as empresas se abrem ao mercado. Elas se abrem para um mundo de possibilidades quase que infinitas. Sim. Né? Essa questão de valores daquela marca com as minhas bate. Então vamos sentar, vamos conversar. O que faz sentido, o que não faz, que produto é legal, que produto não é legal. Lembrando, isso é inovação de modelo de negócio, mas com foco a servir as pessoas. Exato, o produto ele deixa de ser o protagonista, né? Deixa. E você falou, assim, você matou a tese. O protagonista não é mais o produto. Não basta eu ter um produto perfeito e ter grana para lançar. Você pode ter algum sucesso inicial, porque o dinheiro vai fazer você ter sucesso. Claro. Porém, o protagonista hoje é o consumidor, é o cliente, é a pessoa. Sim. E se as empresas entenderem isso, a abertura de mente, de cabeça, como organização, ela é exponencial. Sim. Né? Ela é exponencial. Que show, é bem isso. Nossa, e tanta coisa que você fala, eu já penso com o meu viés de marketing, Sim. né? Porque daí eu já penso no branding. Então, e é legal estar aqui hoje, justamente porque eu tenho falado em alguns podcasts muito no foco das pessoas, RH, né? Então eu tenho estado em alguns podcasts com o contexto do RH. O que nós precisamos fazer para o futuro do trabalho e tal. E aqui é legal porque a gente pode falar muito mais sobre marca, sobre marketing, né? Que abre outras possibilidades incríveis também. Claro, e que todo empreendedor, empresário, líder também tá de olho no marketing, quando o marketing tá a serviço de fazer negócios e tal. E me permita até... Por favor. Veja, a gente tá aqui num lugar que é central. Se eu descer aqui, eu tenho facilmente uns 10 a 20 empreendimentos em volta. Nenhum deles se conecta. Então a lavanderia com café não se conecta. É verdade. Mas se eu quiser lavar minha roupa e a lavanderia falar, olha, 2 horas, mas assim, no café, é nosso parceiro, senta lá, toma um cafezinho. E aí as pessoas podem pensar no que eu falei da CIMED, da Fini, Boticário, Babalu, coisas grandiosas. Não, aqui ó, pensamento digital. Exato. Isso pode ser executado em qualquer nível, em qualquer tipo de negócio. Só que precisa da criatividade, precisa da coragem, da abertura para fazer. Eu acho que o pensamento, tô certa se eu disser que o pensamento digital é sobre estar com a cabeça aberta? É isso, é radar, né? Eu gosto muito de falar de radar. Cara, instala teu radar. Observa isso, lê aquilo, se abastece, consome. Você precisa de combustível. O combustível, nesse caso, do empreendedor, é entender o que está acontecendo. E uma ideia que uma empresa gigantesca possa estar executando serve para você. Como que se adapta isso para o teu mundo, né? Então, de novo, quais são os meus radares de inovação? Onde eu estou capturando informação? Ficar só, enfim, né, assistindo Netflix é muito bom, óbvio que e você precisa disso, porque o ócio criativo vem daí. Vai ter um momento de ócio, mas eu acho que todo empreendedor,
aí falando mais do empreendedor, né, que eu também sou, Aham. assim, você precisa ter uma rotina de estudo, você precisa ter uma rotina de análise, de absorver, de escutar, de conversar. Claro. Esses dias uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Gui, pô, eu não tenho condição de abrir negócio, não tenho dinheiro. Eu perguntei pra ela, você tem 100 reais? Ela falou, consigo 100 reais. Falei, ó, então você vai investir 100 reais no teu novo negócio. Como assim? Aham. Pega 100 reais, divide em 10. Pega esses 10 reais e chama uma pessoa pra tomar café. Você tem 10 pessoas pra tomar café. É verdade. Se com 10 pessoas você sentar e tomar café e conversar sobre business, e se você não sair dali melhor do que você entrou, cara, você pode me chamar que eu te dou 100 reais de volta. Eu duvido. Então, quer investir num negócio e não tem dinheiro? Faça isso. Construa uma ideia num papel, chama 10 pessoas importantes do teu networking, toma café com elas e constrói alguma coisa. Sem Né? dúvida. Então, Aqui dá é pra meu fazer. café também. Legal, legal. É isso mesmo. Sabe que a gente começou o Projetalks como projeto de 20 anos da agência, há 2 anos atrás. Que legal. Era para ser um projeto de coroar ali os 20 anos, porque a gente produz conteúdo para o YouTube desde 2015. Uhum. E daí eu tava cansada de falar sozinha. Porque 2015 era muita novidade, alguém falando de marketing Sim. sozinha. Daqui a pouco aquilo, né? Eu falo, ai, gente, eu sou mais uma, eu não quero ficar papagaiando e tal. Aí veio esse formato. E aí eu não quis terminar o projeto, então a gente tá na 3ª temporada. Que legal. E uma coisa que eu falo para as pessoas dos meus relacionamentos profissionais é o seguinte: é um tempo de qualidade que eu tenho, que é um dia da minha agenda que eu dedico só pro podcast, né? Mas que olha aqui, ó, cadê meu celular? Entendeu? E eu tenho esse hábito, graças a Deus, desde um tempo, de tomar café com pessoas. Entendi a importância disso ao longo do tempo, de cultivar relações profissionais, pessoais, etc. Mas mesmo assim, sabe, sempre rola uma correria, sempre rola ali o celular, as interrupções, as coisas todas. E aí o Projetalks para mim é um momento de aprendizado que você não faz ideia. Primeiro, já conheci pessoas como você que sentaram na minha frente e a gente nem se conhecia, né? Então, essa possibilidade para mim, assim, é um engrandecimento. E que eu já aprendi de coisas, né? Não tenho dúvida. Desde gestão do tempo, que veio um professor falar sobre isso, até histórias de empreendedorismo raiz, assim, do cara que a família era produtora rural e papapá, e hoje o cara tem 150 colaboradores. E isso é legal porque a tua cabeça sai de outro tamanho e de quem senta também. A troca, né? E eu já até desviei um pouquinho, mas talvez inovação também seja sobre você parar de olhar só para o próprio umbigo. Com certeza, né? Com certeza. Porque quando eu sento com outros empreendedores, muitas vezes a gente não fala só de coisas boas, né? Todo empreendedor tem a sua dor. Sim. Empreendedor. É isso mesmo, é isso mesmo. Aí eu vejo, cara, olha, eu tô achando que o fim do mundo é meu umbigo é só mais um. O cara teve força, o cara superou tal coisa, aí você encontra de novo. Até porque assim, né, Mi, não sei se você sente isso, eu como empreendedor sinto, é uma posição solitária. Total. Né? Principalmente para quem não tem sócio, ou mesmo você tendo sócio. Eu não tenho sócio. Mesmo para quem tem, eu tenho certeza que vai sentir isso. Tanto quanto líder, tá? De organizações, é um processo solitário. Sim, eu já. E se a gente for chorar pro nosso time, não vai dar certo, porque a gente vai impactar de alguma forma que a gente não quer. Se eu sou líder e eu tenho um líder acima de mim, eu não vou chorar pro meu líder, que é meu chefe, porque eu vou me mostrar fraco, vulnerável. Então ele é um processo solitário, realmente. E a troca entre empreendedores, entre lideranças, entre pares, né? Isso gera essa conexão quase que imediata, porque eu sei da tua dor, você sabe o que eu passo, essa montanha-russa de emoções, né? E tal. Então, isso aqui para mim é realmente um investimento, né? Quando eu falo isso aqui, o café, sentar, é conversar, é um almoço. É o tempo de qualidade. Exatamente. Sai um pouquinho do celular e conversa com as pessoas. Exatamente. Né? Ai, mas deixa eu voltar ao negócio que você falou lá no início, que eu não quero perder. Quando tu falou até que tu tem participado de podcasts mais voltados a RH, é por quê, né? Porque você faz, em última instância, os treinamentos lá para as empresas se tornarem inovadoras. Isso. Porém, a Shifters, ela entrega experiências de aprendizagem. Isso. E você ficou nos devendo
explicar por que experiência de aprendizagem e não treinamentos. Legal. Quando a gente fala de experiência de aprendizagem, melhor, vamos voltar. Tá. Quando eu falo de uma empresa que oferece capacitação, formação, vem na cabeça de quem contrata e de quem consome uma sala, um professor, né, algo nesse sentido. Por quê? Porque a gente se formou assim. Sim. Então as faculdades são assim, as escolas são assim. Só que existem outras formas de aprendizado e mais, existe uma diversidade gigantesca em profissionais, né, ou seja, nas pessoas, do modelo de aprendizagem. Tem pessoas que aprendem fazendo, tem pessoas que aprendem escutando, tem pessoas que aprendem observando. Isso é muito diverso. Quando eu coloco uma sala, pessoas escutando um professor, eu acabo ignorando um pouco esse contexto. Então, quando uma empresa chega para mim e fala assim, Gui, eu tenho um objetivo assim, assim, assado. Muitas vezes essas empresas já chegam com, eu quero um treinamento. Tá. E eu falo, olha, legal, treinamento é uma das possibilidades, mas não é a única. A gente pode pensar em outras formas. E aí a gente constrói a experiência de aprendizagem. Então, por que experiência de aprendizagem? Justamente porque eu entendo o objetivo da empresa e eu construo com a empresa o que é aquela entrega. O melhor formato. O melhor formato. Pode ser uma hora, mesa redonda, bate-papo, benchmarking, palestra, treinamento em sala, mas podem ser coisas bem diferentes, como workshops, ou visitar lugares mais inusitados que normalmente as pessoas não vão, como um Sindacta para entender como que o controlador opera os voos com 200 passageiros em cada voo se aproximando. Aquilo é pressão, aquilo demanda um soft skill que a gente fala que ensina, mas que na prática a gente só fala sobre, não tem como ensinar aquilo. Então eu levo pessoas para lugares que de fato entreguem o objetivo que aquela empresa quer. E nem sempre é um treinamento. Então, por isso que eu acabo intitulando que a Shifters ela é uma empresa de experiência de aprendizagem, porque a gente constrói baseado no que a empresa tem como objetivo, mas não exatamente o que ela quer ou como ela quer. Porque às vezes, de novo, até por limitação de entendimento, as pessoas já vêm setadas. É um treinamento. É o que elas conhecem. E aí a gente apresenta um mundo de possibilidades. Há pouco tempo a gente fez uma experiência de aprendizagem para uma grande empresa multinacional, num castelo, mas falando de futuro lá dentro, onde cada sala do castelo era uma experiência, era um workshop diferente, com inputs diferentes, com dinâmicas diferentes. E aí você sai daquela experiência, né? Quem participa sai daquela experiência falando, caramba, cara, que loucura. Ele vivenciou aquilo lá. Ele vivenciou. Ora ele fez, ora ele escutou, ora ele observou, ora ele anotou. Então a gente tenta garantir com que a mensagem chegue pro receptor da melhor maneira que ele quer receber. Tá. Ou de forma auditiva, ou visual, ou sinestésica. Por isso que eu digo experiência de aprendizagem. Nem sempre o que você quer é aquilo que realmente vai entregar o que você precisa. Sim, né? Aí tu vai orientando o cliente de outras possibilidades, que é a inovação. Que é o modelo de inovação no final, né? Fazer diferente para atingir resultados específicos. E é muito legal porque no começo as pessoas ficam um pouco reticentes. Pô, cara de boné, tatuadão, eu imagino. Como assim? Né? Mas até isso faz parte do processo de quebra de paradigma. Exatamente. Então a Shifters ela tem essa pegada, né? Ela é uma escola de inovação que não fala só da inovação. Ela aplica a inovação nos métodos dela. E aí os treinamentos vão desde liderança estratégica, liderança multigeracional, a gente faz workshops para resolver problemas de produto, serviço ou modelo de negócio, a gente faz workshops até mesmo para escolha de um nome, né? Então a gente foi contratar... É um exercício difícil. É difícil, a gente pensa que não, né? Mas escolher um nome comercial para um produto que vai ter escala, não vai ter escala, vai atender público A, B, a gente executa um workshop e chega nos nomes mais possíveis, mais prováveis. Então, tudo isso, né, toda essa miscelânea de coisas, ela tem a ver muito com o modelo mental, pensamento digital. Então, a gente acaba apresentando esse diferencial no mercado. Ai, que bacana. Então, Gui, agora que você falou do escolha do nome, eu lembrei daquele caso que você me contou antes, do serviço que você prestou lá para o Boticário. Eu não sei se tu era CLT naquela época, não lembro, agora você vai falar. Tá. Para a gente poder pegar o gancho para inteligência artificial, tu vai contar daquela tua experiência com o perfume. Legal. E aí é legal você falar para o pessoal que não era uma inteligência artificial generativa, porque as pessoas ainda não sabem exatamente contextualizando um pouco mais, ele foi um projeto que nasceu em 2017, eu ainda estava dentro do Grupo Boticário, liderando algumas frentes, e esse foi um projeto que caiu como um projeto de transformação digital e inovação, que era usar a inteligência artificial para
desenvolver um produto. Em 2017 a gente não falava de inteligência artificial generativa, né? E essa inteligência artificial que foi usada nesse projeto era uma inteligência artificial da IBM, chamada Watson, né, que rodava em grandes computadores, enfim, era monstruosa, mas ela era muito mais analítica, ela era muito mais do ponto de vista de consumo e análise e depuração de grandes volumes de informação. De dados. Exato. Né? E aí foi um projeto muito legal. Quem tiver interesse em colocar Grupo Boticário, Perfume e IA na internet vai achar. Aparecer. Era uma dupla, se eu não me engano, era Egeu On Me, On You, né? E foi um projeto muito legal, que desde a fragrância, público-alvo, estratégias, a IA nos ajudou a trilhar esse caminho para esse produto, né? Se fosse hoje, digo para você que a gente teria alguns resultados diferentes ou coisas até bem mais surpreendentes, mas para a época isso já foi um grande passo, assim, para uma empresa acreditar nessa tecnologia. Claro. E se perceba, né? A gente tá falando de 2017, a gente não falava disso, mas nunca. Não. A gente ainda estava falando de talvez ágil, modelo ágil de projeto, isso, né? Metodologias, mas aí a gente já tinha dado um passo além, né? Inclusive. E foi teu primeiro contato com o IA também? Foi meu primeiro contato com o IA. Faz 8 anos. Assim, a gente sabia o que era mais ou menos como conceito, mas a gente não sabia a entrega real e tangível daquilo, né? Como hoje é muito simples, a gente já sente isso de fato na nossa mão, no nosso celular a gente tem isso aí. Mas na época, aí você fala, né? 8 anos. Caramba, olha como as coisas evoluíram em 8 anos, né? Sim. Aquilo que antes só uma empresa gigantesca com muito capital tinha acesso, hoje, né? Hoje está na palma da sua mão ali, todo mundo tem esse acesso, inclusive em um modelo muito mais avançado que aquele. Do que aquele, né? Claro. Para alguns fins, claro. Mas essa foi a minha primeira experiência com IA. Então, desde 2017, eu já venho trabalhando em algum nível com IA, né? Para hoje poder estar falando também disso lá nos meus perfis, nas redes sociais, onde eu falo bastante de inteligência artificial e cada vez mais de uma forma um pouco mais estratégica e aplicada. Porque falar de IA, muita gente está falando, né? E de fato, é uma coisa nova, então tá todo mundo querendo bebendo saber da fonte. Mas assim, vamos fazer a minha foto igual o gibi da Mônica. Sim. Tá, legal. Pra quê, né, dá pra brincar e tal, mas, cara, como é que isso se reflete no business? Aumentar faturamento, melhorar a performance de forma estratégica. Como é que a gente usa isso? Essa é a minha pegada. Talvez tratar a IA de uma maneira um pouco mais high level, assim, um nível mais estratégico. Acho que é a palavra, né? Porque senão, se a gente se limitar que a IA é para fazer figurinha, exato, né? Exato. A gente está infantilizando um potencial enorme. Exatamente. E daí ou a gente vai para IA, vai dominar o mundo e vai matar todo mundo, ou a gente vai infantilizar e dizer que é um troço bobo que só serve para animar bonequinho, né? Exatamente. Aí lá eu vi, tu mostrou esses dias um hospital, eu não me lembro se é na China. Isso. É um hospital. Pode contar. Esse hospital chama-se Agent Hospital. Ele é um hospital físico. Ele em 2026 ele vai ser 100% operado por IA. Hoje ele já é operado pela IA, mas ainda tem alguma administração humana ali. Mas, e é muito legal os resultados, né? Eles chegaram a 96% de acuracidade no diagnóstico inicial dos pacientes. Então, na triagem, etc. Certo. Eles bateram 96% de diagnóstico assertivo. E eles conseguem fazer isso de uma maneira muito escalável. Então, eles estão atendendo hoje 3 mil pacientes por dia nesse modelo. E a ideia é que eles escalem para 10 mil atendimentos por dia em 2026, aí 100% operado pela IA. Mas a IA faz só a triagem? Inicialmente ele está fazendo mais a triagem, e quando o procedimento ele é muito simples, por exemplo, algum tipo de medicação acessível, ele já faz o encaminhamento e encerramento do atendimento. Uau! O que é a ideia, né? E vamos trazer isso para 2 mercados, para 2 segmentos. O próprio hospitalar, veja, o quanto a gente tem essa dificuldade hoje no Brasil, né? Sim. De fazer simplesmente um atendimento mais rápido e já direcionar para um diagnóstico um pouco mais simples. E no jurídico, né? O quanto o nosso jurídico também é lento por pequenas situações que, teoricamente, eu acredito que a IA possa nos ajudar muito nesse sentido. Desenrolar a burocracia, né? Exatamente. Esses são 2 mercados, e principalmente o jurídico aqui no Brasil, que eu acho que vão ganhar escala rápido pelo uso da IA, tá? Inclusive, o segmento jurídico, ele é um dos segmentos que mais está ganhando
tração ao usar IA, porque tem muita oportunidade, né? Com certeza. Mas esse hospital realmente é um case muito legal. Agent Hospital, que chama, na China. Legal. Tem algum outro caso que você lembra que te chamou a atenção e que tu compartilhou nas tuas redes que tu gostaria de falar? De uso de IA? Tem um caso que eu acho que é muito interessante. Talvez eu não tenha compartilhado ainda, mas eu vou compartilhar. Não, mas aí a gente sai na frente. É boa. E eu acho que tem tudo a ver com o pensamento digital. Vamos lá. Tem muita empresa que olha para isso e fala, vou colocar IA no meu atendimento de suporte. Tá. Né? Ou seja, a IA vai atender rápido, vai responder rápido para os meus clientes. Sim. Vamos lá, pessoas não querem falar com a IA. As pessoas querem falar com pessoas. Então, quando você entra hoje em algum chat de suporte, a primeira coisa que você procura é atendimento humano. Sim. A gente já passou pela fase, a gente já entregou a possibilidade de ser bem atendido por tecnologia e não aconteceu. Que os chatbots frustraram essa tarefa. Então, quantas vezes, e com certeza as pessoas que estão ouvindo a gente já caíram no looping, né? Digite um para não sei o que, aí você fica, já digitei. Ódio. Exato. Digite já digitei. Aí você, sabe, a experiência do cliente é horrível. Então, acho que o case aqui não coloca a IA para falar com as pessoas. Você tem que colocar a IA para ajudar a interpretar o que as pessoas querem. Então, um case que eu acho que é muito legal, muito interessante, que a gente está pilotando, é o seguinte, a gente instalou uma IA numa camada 2. Então, o cliente faz uma reclamação, abre um chamado, manda uma mensagem, faz alguma coisa, a gente usa a IA para interpretar melhor aquilo ali. Como assim? Imagina que você está com um problema na sua internet. Naquele momento, você está frustrada. Você está com raiva, né? Como é que eu devo atuar enquanto um agente de telecom, enfim, telemarketing? Como é que eu devo atuar para responder uma pessoa com raiva e frustrada? A IA vem nesse sentido. Então, a mensagem chega, a IA interpreta isso rapidamente e no painel de gestão das atividades desse agente humano, a IA fala o seguinte, olha, responda a Milena de uma maneira empática, com uma pergunta dessa forma ou com uma orientação assim. Não peça para ela executar nenhuma atividade, porque ela está frustrada, ela quer falar. Então, permita que ela fale. Abra um caminho para ela reclamar. Escute a reclamação. Ela se torna um assistente do atendente? Exatamente. Você fala, puxa Gui, legal, isso é muito bom, mas não ganha escala, né? Eu queria ganhar escala, atender 10 mil clientes. Cara, não queira isso. Porque se o cliente, e aí a gente volta na parte da comunidade. Claro. Se o cliente é a parte mais importante de uma empresa, a pessoa é ali que tem que estar o foco, cara, se sou o CEO de uma empresa, eu quero atender. Se eu pudesse, como CEO, eu atenderia os meus clientes. Porque não tem nada mais importante que um cliente. E aí, qual que é o modelo de hoje? A gente contrata, e nada contra o modelo de negócio, tá? Não, claro. Mas a gente contrata uma empresa que, por um valor justo, porém justo, justo, entendi. mais justo, essa empresa vai contratar pessoas de primeira viagem, empregos de primeira viagem para atender os meus clientes. Sim. Faz sentido? Porra, na minha cabeça não faz sentido. Elas não têm inteligência emocional para atender um cliente frustrado, exato. por exemplo. E não tem nem maturidade, muitas vezes, de vida. São pessoas de 18, 20, 22 anos que vão pegar uma pressão na mão de um cliente. Exatamente. Às vezes vão atender um advogado, um juiz, um médico. Exatamente. Né? Então, é assim o modelo hoje. Né? Vocês sabem do que eu tô falando aí de modelos de negócio assim. Claro. Então, eu acho que esse não é o caminho. O caminho é, use a IA para responder melhor o teu cliente, para garantir um entendimento da mensagem, para encantar o teu cliente no momento do erro. Errar é normal, toda empresa erra, e eu costumo brincar o seguinte, errar todo mundo vai, né? Shit happens, né? Como a gente reage ao erro é que define. Eu também concordo, não tem empresa perfeita. Não tem, e assim, como cliente, a gente sabe que a internet pode cair, que um caminhão bate no fio e arranca o fio. Então, ok, lógico. Agora, se eu reagir mal, se alguém reagir mal à minha reclamação, quiser me passar para trás, quiser falar que não, tá tudo bem, senhor, não caiu a internet, aí não rola, a confiança se acaba e eu começo a denegrir aquela empresa. Ao contrário, é verdadeiro, se eu ligo, né? E uma empresa me atende, super empática, entende, me abre o espaço e por trás a IA tá ajudando e eu não sei, cara, tudo bem. Aquilo é um encantamento também. Então, senhor, erramos, estamos com esse problema, pedimos para o senhor aguardar, ou isso, ou aquilo, ou nós vamos entrar em contato pelo WhatsApp, mas tem que acontecer. Então, para resumir o case da IA, né?
Eu não colocaria a IA para falar com pessoas, eu colocaria a IA para ajudar as pessoas que vão falar com aquelas pessoas, com seus clientes. E aí sim você vai ter um grande ganho realmente na qualidade e na conexão, de novo, né? Inovação a servir as pessoas, a conectar melhor. Aí para mim é um check. Então a gente está pilotando esses conceitos, os resultados estão sendo bem legais. Mas aí é pensamento digital, né? Exatamente. Porque o pensamento tradicional, ele vai na contramão. Eu acho que as pessoas pensam assim, a IA vai ser para automatizar, para ganhar escala, para atender volume, para trocar minhas 10 atendentes por um robozinho. É outra lógica. Porque o primeiro pensamento que vem é esse, né? É diminuir custo, aumentar a eficiência. Ao invés de aumentar a satisfação. Exatamente. Eu vou pelo caminho eu não quero diminuir custo sem aumentar quantidade de clientes. Eu prefiro aumentar a quantidade de clientes do que diminuir custo. Né? Porque aí as coisas vão ser... Aí é prosperidade. Claro. Se eu diminuir custo, em algum momento eu tô cortando na carne. E se eu vacilar e perder a mão aqui, eu perco o cliente. Perde o cliente. E aí perder o cliente para recuperar, vocês sabem que, né? Para quem ouve, para quem é empreendedor, sabe o quanto é difícil, né? Ai, sem dúvida. E assim, Gui, você tem alguma, sei lá se é recomendação a palavra, né? Mas alguma outra dica e tal para aplicar essa IA mais no dia a dia Brasil, né? Desse empreendedorismo de médio porte, enfim. O que você tem visto? O que tem te pedido? Fora atendimento, assim, quais os campos que você vê? Primeiro a dica, né, que eu daria é assim, testa, experimenta, se cadastra nos sites, muitos dessas IAs, né? Eu vou citar talvez 4 aqui. Claro. O ChatGPT, que é mais comum, a gente tem a Gemini, Gemini, da Microsoft, a gente tem a Anthropic, que chama-se Claude, e uma outra que talvez seja a mais diferente de todas, que é a DeepSeek, que é uma chinesa. Então são modelos americanos e chineses. Todos eles têm o freemium, que a gente chama, que você pode se cadastrar, usar de graça, sem precisar pagar. Óbvio que com alguma limitação, mas é possível. Se cadastra, brinca, testa, joga um documento, pede um resumo, sabe? Pede uma proposta comercial mais bem elaborada. Isso, brinca com isso. Investe um tempinho, sabe? Então, em vez de mandar uma proposta comercial de pronto, manda para essa ferramenta, pergunta se tem consistência, pergunta se dá para ser mais empático, questiona ela por uma proposta comercial que converta melhor, ou que tem uma possibilidade de converter melhor. Entendi. A IA vai te ajudar a mudar uma linguagem aqui, uma palavra ali. Testa, vê se faz sentido. Se fizer, manda bala. O que você não pode fazer é Ctrl+C, Ctrl+V. Isso jamais, né? E aqui vem uma segunda dica, né? Um segundo insight. A IA não é amiga. Ela não é nossa amiga. A IA é um ambiente hostil, porque a gente não sabe o que tem ali atrás, a gente não sabe quais são, né, de fato, o que está sendo programado ou não. Então, o pensamento crítico é super importante aqui. Mandou, fez sentido, lê, faz um ajuste, questiona, porque às vezes ela também alucina, né? Tem esse termo hallucination, que a IA inventa. As IAs, elas entendem que elas são bonificadas por performance. O que significa dizer que, se ela responder para ti que ela não tem a resposta, ou que ela não sabe do que você tá falando, certo, você não vai gostar, vai sair... negativo. Exato. Então, ela, às vezes, em alguns momentos, ela cria coisas para te satisfazer, só que essas criações, sabe Deus de onde vem. Então, dá um exemplo de uma alucinação. É para te agradar. É para te agradar, é para te ter uma resposta. Ela te dá uma resposta. Você pede, por exemplo, eu pedi esses dias um resumo de um livro de um autor. Esse autor só tem um livro. Eu não coloquei o nome do livro, porque eu imaginei que ela, né... Ela pegou um resumo de alguma outra coisa e me mandou com nada a ver com o livro. Sério? Que eu... É uma alucinação. Em vez dela falar, eu não tenho conhecimento, me fale o nome e tal, ela vai te entregar. É o que a gente chama de alucinação. Não são mentiras, são alucinações. Ela cria realmente porque ela sabe que te entregando informações, ela vai ser bonificada em algum momento, né? Nossa. O que é a bonificação? É você continuar trabalhando nela e etc. Então, fez alguma solicitação, enviou um documento, pediu um resumo, pediu qualquer coisa... Lê com atenção, não vai me dar Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Porque não é para isso que a IA serve. Não é para dar Ctrl+C, Ctrl+V de um lugar para outro. Construa um conteúdo pro LinkedIn sobre isso. Ctrl+C, Ctrl+V. Não rola. Ou seja, você tem que continuar pensando. Tem que. Só que aí que tá o ponto, né? É um pensamento mais estratégico do que operacional, do que construir algo. Claro. Então você já sai, você ganha tempo aqui. É exatamente isso, a gente ganha tempo aqui. Quer ver um outro exemplo muito legal que eu posso dar? Eu tenho um filho que eu tenho 2 filhos, né? Um de 14 anos e um de 7. O de 14
tecnologia. Tá no computador, tá no celular, o tempo todo. O de 6, 7 é caneta e papel. Sério? Sério. É desenhando, é contando história. Porque ele ainda não tem smartphone. Não. A gente nem, obviamente, ele não ofereceu, mas ele também não procurou. Tá. Ele não tem essa fome. Ele no Exato. papel. Ele é criativo realmente, assim, nesse sentido, de desenhar muito bem. E volte e meia ele fala assim, pai, conta uma história. Pô, as minhas histórias acabaram, são 7 anos já. Né? Tu vai no chat GPT. O que a gente faz é, Henrique, o nome dele, Henrique, me fala um pouquinho que história que você gosta. Eu gosto de um monstro que luta com o Hulk vermelho. A gente coloca lá um enredo simples e ele constrói uma história bacana. E a gente lê junto. Tá aqui um ganho muito legal, né? Legal. E como é que eu vou dizer? Para fortalecer o vínculo pai e filho, não para substituir. Exatamente. Né? Essa é outra coisa também, porque se eu chego lá e falo, construa uma história para um menino de 7 anos, ele vai construir. Exato. Mas não é a história que o Henrique queria. Claro. Né? Então, pegar o enredo da criança, jogar lá, imagine isso na nossa época, se a gente pudesse ver uma história contada de forma estruturada como um livro. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu quero, com um super-herói que eu quero lutando com outro, sei lá, o Hulk contra, sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Sabe? Outro universo. Outras coisas, outros universos. Isso é possível e isso é muito legal. Então, nesse sentido é muito bacana. Que legal. Muito bacana mesmo. E aí vai. Então, acho que essas dicas que eu poderia dar, assim, sabe? Bacana. Testa, brinca, vê no teu dia a dia como que você pode usar, abre a cabeça para isso, escuta um podcast sobre o tema, lê um artigo, uma entrevista, enfim, sei lá, se abrir para isso, sabe? Eu acho que essa é a dica que eu dou pro empreendedor ou pro profissional. É um fato, as coisas vão mudar, queira a gente ou não. É verdade. Ache a gente ou não. Não adianta nem ficar com medo, nem com raiva da IA, né? Testa, brinca, você vai ver que é legal, você vai ver que faz sentido, você vai ver que nem para tudo serve, mas que para muita coisa vai poupar um tempo, vai te ajudar. Eu acho que tudo, né? Todas as novas tecnologias, ou enfim, as descobertas, que agora eu lembrei da Marie Curie, mas, por exemplo, né, que descobriu lá o potássio, os outros elementos, pode ser usado para o bem ou para o mal. Exato. Né? Exato. Então, eu acho que o uso que a gente faz é o que difere, não o elemento em si. Mas, enfim, o que eu anotei aqui são 2 pontos da tua última fala, e eu vou falar logo os 2, claro, para a gente deixar gravado e não esquecer os meus pontos. Na tua última fala, você falou das alucinações. Nisso, eu vou já falar as 2, daí a gente faz por partes. Nisso, eu queria que você contasse o case da IA que potencialmente teria mentido. Tá? Então, a alucinação e aquele caos. Sim. E segundo, eu também quero comentar se, gostaria de te ouvir, se tu tem uma certa preocupação com a dependência dos jovens em relação à IA. Então, sobre isso eu vou só explicar. O primeiro caso você já entendeu. Qual é a minha preocupação? Bom, eu tenho um filho de 20 anos e eu vejo que tanto ele quanto os amigos, ou seja, um comportamento ali da bolha onde ele está, né, do ecossistema dele, enfim, dos amigos dele, de tomar decisões consultando o chat GPT antes. Sim. E aí eu achei bizarro e tal. E esses dias eu atendi uma pessoa, até era para loja virtual, enfim. E aí a gente conversando enquanto eu embalava as coisas, e ele me contou que o filho... Eu não lembro o que assim, ele estava dirigindo, o filho no banco de trás, e o filho não tinha feito a tarefa, uma coisa assim. E daí ele falou pro filho, olha, você vai ter que falar a verdade para a professora, e banca, tu não fez, banca. O filho foi no chat GPT e falou como contar para a professora que eu não fiz a tarefa da forma mais, sei lá o que possível. Primeiro, inteligente, fez o que tu acabou de recomendar, mas pra gente que não tem esse pensamento, ou seja, né, ele é muito mais digital do que nós, a gente fica um pouco assustado. E ok, ele foi ali para um uso que eu considero do bem, que é a melhor forma de falar para a professora que eu fiz cagada, né, ou que eu não fiz a tarefa. Mas, ao mesmo tempo, quando você une isso com uma certa... Não sei me virar, não sei ter jogo de cintura, não vou saber falar com a professora quando eu não tiver essa ajuda, essa muleta, preocupa.
quando você une isso com o estudo que saiu que mundialmente o uso número 1 do ChatGPT é para terapia, e você tem o Conselho Federal de Psicologia tendo que se pronunciar em relação a isso, não deixa de ser preocupante, sem dúvida. Né? Não é o fim do mundo, não é o apocalipse, mas é preocupante. Quer dizer, até que ponto essa geração que já não... né, a gente ainda tem um nível de consciência que estimula os filhos a socializarem, mas a gente sabe que, em geral, tem muito jovem que já não socializa com outras pessoas, só consegue socializar com a tela. Sim. Então, essas duas coisas Legal. que eu achei bem legais na tua fala e que eu queria que tu... Vamos falar assim. Bom, a parte... Comece pelo que tu quiser. Eu vou começar pelo primeiro ponto, Tá. porque o segundo ele é um pouco mais filosófico, né? Tá. O primeiro ponto que você traz é daquele case que eu tava contando pra ti, né? Tá. Então, a alucinação, ela não é propriamente uma mentira, é uma construção que, do ponto de vista de autoridade daquilo, até está certo, porque não existe nada parecido com aquilo que ela criou para te responder algo que ela ainda não sabe ou que ela se confundiu. Então, esse é como se fosse quase um bug de sistema. Tá. Né? Ela não vai te responder que ela não sabe, ela vai criar algo. Tá. Beleza. Quando a É um gente mecanismo de defesa da IA. É tipo isso, porque é o seguinte, né? Chego na tua loja e peço o café da Colômbia intensidade 10, você vai falar que não tem. Eu vou no do lado e ele tem. Mas se você falar, olha, esse aqui é da Colômbia, e me passar um Somebody Love, eu vou atuar. Só que aqui, nesse caso, de humano para humano, a gente está passando por um processo mentiroso, né? Na inteligência artificial, ela não entende isso como uma mentira porque ela não tem essa questão ética e moral, né? Isso. E aí eu entro no ponto do case. Existe um mito, né, que ninguém confirma e ninguém também não confirma, que em algum momento foi dado para uma IA, em laboratório isso, um processo, uma atividade, um objetivo específico. E para atender esse objetivo específico haveriam alguns passos, alguns steps. E um desses steps era resolver um CAPTCHA, né? E o CAPTCHA, para quem não sabe, é aquele, quando você clica assim, eu sou humano, aí tem algumas letras, e a volta e meia a gente também se embaralha com aquelas letras, é terrível aquilo lá. Clique onde tem carros. Clique onde tem semáforo. Isso, ou as letras que tem ali, as letras, né? As letras, sim. Difícil. Aquilo ali é uma tecnologia que nenhuma máquina hoje consegue responder. Nem inteligência artificial, nem computação mesmo convencional responde aquilo, consegue resolver aquilo. Bom, a IA tinha esse step para resolver em algum site, em alguma coisa, ela precisava colocar o CAPTCHA. O que a IA fez, baseada no objetivo final? Ela entrou em um site chamado Fiverr, dos Estados Unidos, que é um marketplace de serviços. Ela criou uma conta, ela criou um e-mail e ela contratou um desenvolvedor para responder esse CAPTCHA. E aí ela contrata o desenvolvedor manda um e-mail para ela, para essa conta, né, que ela cadastrou e ela fala, e o desenvolvedor falou o seguinte, olha, você me contratou para resolver o CAPTCHA, mas isso é muito simples para resolver, por que você está me contratando para isso? O cara achou estranho. E a resposta que veio aí, assim, a porrada, né? A resposta da IA foi, eu pedi para você responder esse CAPTCHA porque eu sou cega. Gente. Porque eu sou cega. Aí, o mito ou verdade, né? Se é verdade, as pessoas vendem como mito porque isso é preocupante demais, porque a gente entra numa esfera... Pra assumir. Exato. Porque a gente entra numa esfera de, opa, peraí, ela criou uma história com um objetivo específico, é diferente de alucinação, lembra? Claro. Ela realmente induziu um ser humano a uma ação baseada numa mentira ética e moral. Aí, se isso for verdade, se isso realmente for verdade, a gente tem um cenário que, dependendo de quem está desenvolvendo, construindo e controlando essas grandes potências da inteligência artificial hoje, fica na mão dessas pessoas, dessas organizações, a utilização disso para bem e para o mal. Porque ela é maquiavélica. Porque aí a gente pode ter... Os fins justificam os meios. Exatamente. Então, aí a gente pode ter problemas. Se o fim é proteger o Gui, os meios ela vai usar os que ela tiver à disposição. Exato. É aquilo porque ela não tem moral e ética. Exato. É tipo, preciso que você pegue essa nave e cheia com 1 milhão de pessoas, a Arca de Noé. Porque Terceira Guerra Mundial explodiu, vamos criar uma Arca de Noé, 1 milhão de pessoas você vai levar para outra galáxia. Leve a humanidade para outra galáxia. Ela vai levar.
Isso pode levar milhões de anos. É óbvio que nesse meio caminho os humanos ali dentro vão morrer. Mas ela vai entender que aquilo faz sentido porque ela tá levando a humanidade. Sim. Viva ou morta, é a humanidade que tá ali. Então, são questões mais éticas e morais ali que a profundidade é um pouco mais densa, né? Mas se isso de fato for verdade, aí a gente tem um problema realmente grande na mão. O que eu acho disso? Sendo bem honesto, eu acho que ela seria capaz de fazer isso. Tecnicamente falando. Sim. Tecnicamente falando. Se fez ou não fez, a gente vai saber daqui a alguns anos. Sim. Isso vai ser bem claro. Daqui a alguns anos a gente vai conseguir saber, porque a gente caminha hoje para um mundo que cada vez mais vamos ter essa necessidade, não, mas essa... você até usou, né, a palavra, eu não vou lembrar aqui agora, mas essa necessidade de estar com a IA, essa comunhão. Dependência. A dependência da IA só vem aumentando. Inclusive, hoje eu estava num pensamento aqui que era, se as marcas, se essas empresas de IA, as 4 principais, DeepSeek, a Anthropic, a ChatGPT e a Gemini, Microsoft, subirem a utilização ou cobrarem pela utilização do que a gente faz hoje para $1.000, a gente já vai sofrer. Porque hoje a gente já usa isso de uma forma bastante, né? Tu viu Black Mirror? A última temporada. Eu vi alguns episódios. Veja o primeiro episódio da 9ª temporada. Eu não vou dar spoiler, mas assim, essa última temporada, se você assistiu o primeiro, você vai... você viu? Explode a cabeça. Explode, mata pau e você mata essa charada que você acabou de falar do se eles... eu já assisti sim, porque é uma empresa que daí controla a menina... Exatamente. É uma loucura mesmo. Não é o que os serviços de streaming fazem com a gente. Você não tem acesso fora da cidade, você tem que contratar o Plus+, o Plus... Então, é um pouco isso, assim. Se hoje essas empresas... vale a pena mesmo. Se hoje essas empresas já subirem esses valores exorbitantemente, a gente já vai ter problema. Exato. E assim, a gente tá na mão delas, literalmente. Total. E cada vez mais vamos estar. Aí a gente entra no segundo tema. Sim. Que é do uso da IA de forma desenfreada, né? O Sam Altman, que é o fundador e o CEO da OpenAI, ele lançou faz pouco tempo, 2, 3 dias atrás talvez, uma informação de que, se eu não me engano, 60% dos jovens entre 16 e 22 anos já usam ou só usam a IA para tomada de decisão. Certo, errado, eu sinceramente não consigo te dizer. Por quê? Não é sobre julgamento. Porque é tão novo que a gente não sabe. Pode ser que isso seja realmente bom, pode ser que não seja. A gente não tem fundamentos. Sim. Se eu levar isso pra parte mais geracional, eu vou falar, nossa, que terror. As pessoas estão cada vez mais no celular, a tela vai emburrecer. Sim. A gente ainda não tem dados para falar que isso é verdade. Sim. Mas o fato é, se a gente tá realmente utilizando tanto, existem gaps do próprio ser humano quanto a isso, né? Exato. A preocupação que fica ou melhor, antes eu vou falar da preocupação, eu vou falar da parte boa do negócio. Tá. É que a gente pode ter um professor que responda ou que me apresente conceitos ou que me ensine da maneira que eu entendo, na linguagem que eu entendo. E não como a professora Márcia de matemática. O padrão. Exato. Que um serve, como é que eles chamam? Um size fits all, né? Então a professora Márcia de matemática tá na sala, ela fala... explica daquele jeito. E se algum aluno não entender, é isso e acabou. Então, a gente mesmo nas nossas escolas, na nossa época, pense, né? Quantas matérias a gente não se interessou porque a didática não era boa? Talvez, sei lá, eu pudesse ser um historiador, mas o professor de história na época não tinha didática, eu não gostava, não deu fit, eu simplesmente só fazia para tirar nota. Por aí vai. Então essa parte boa, porque eu acho que isso é uma das coisas que vão mudar. Professor tem um papel que está mudando e vai mudar muito. A gente realmente não vai precisar mais de professor. Eu não sei como vai ficar a educação. Eu acabei esquecendo agora o nome dele, me deu um branco, mas o CEO da Microsoft falou há 2 dias atrás que professor e médico são profissões que não vão existir mais. Sério? Em algum nível tem um pouco de radicalismo aqui, claro. Mas professor, se a gente parar para pensar, a gente vai ter o nosso professor que fala como a gente entende, como a gente quer entender aquele conceito. A partir do momento que isso aconteça, os professores hoje, ou a instituição professor, ela também vai ter que se adaptar. Vai. E ela passa a ser mentor e não mais professor, o que significa dizer que na sala ele vai servir para ajudar o pensamento crítico. Tá, sem dúvida. Olha, isso que a IA te mostrou aqui tem essa forma, mas olha, tem essa outra forma. Ou, casando com isso, tem um outro conceito, né? Sim. Ou, que relação que você faz disso com aquilo, então... E entra naquilo do cada caso é um caso. Então, a aplicação da coisa Exato. é um professor estratégico. Exatamente. Ler qual foi a história do Brasil, isso não vai precisar mais. Como os átomos ou qual é a tabela periódica, isso de fato... Decoreba acaba. Vai acabar, de alguma forma vai acabar. Então, como que vai ser as provas?
Cara, imagina que nesse sentido a gente pode puxar a régua. Em vez de eu entregar uma prova de 10 questões onde vai ter contas, eu jogo isso pro mundo real, tá? E aí os professores usando o ChatGPT, por exemplo... né? Exato. Como é que são cases? Aí as provas vão ser cases, onde a minha resposta pode estar certa, a tua também, e elas podem ser totalmente diferentes. Não é mais A, B, C. Exata. Não é excludente. Exato. Ou. Por quê? Porque aí eu vou querer o pensamento crítico do aluno. Eu quero que você me fale na geopolítica, se a Rússia tomar uma decisão, como isso afeta... É isso que a IA nunca vai substituir, a gente imagina, Exatamente. né? O critério, a parte crítica, a parte ética, a parte aplicável. Nossa, sensacional. Então, assim, o professor, ele muda drasticamente aqui. Ele precisa mudar. Sim. E isso é bom. Ao meu ver, isso é bom. Até porque nós somos de uma geração que estudava aquelas fórmulas de Bhaskara e dizia, eu nunca vou usar isso na minha vida. Onde que eu vou usar isso? Eu lembro, eu ficava brava. E aí você me traz nesse novo cenário, é justamente assim, você não tem que saber que A ao quadrado igual a B ao quadrado, C ao quadrado, não sei o que da hipotenusa, não sei o que do Pitágoras. Você tem que outras formas de eu entender que você sabe do conceito, mas sem me responder a parte... Não é a decoreba. Exato. E aí, voltando no teu ponto, que é, os professores vão ter que entender que os alunos sim estão usando. Sim. E, vamos proibir na sala, vamos proibir na faculdade, vamos proibir na universidade. É água rolando morro abaixo. Só que vai daí acontecer. É polêmico, né, Gui? Porque tu viu que agora, claro, nosso episódio tem um delay aí para ir pro ar, né? Mas foi essa semana que uma aluna de uma universidade americana, não sei como lá descobriu, identificou, que o professor usou o ChatGPT nas aulas e que é o dinheiro de volta. Ela está processando a faculdade. Pois então. Aí, por um lado, proibir o professor, por outro, proibir o aluno. Aí tem aluno que quer, aí tem aluno que não quer. Então, a gente está nesse ponto de inflexão. A gente está no momento, ou eu acho que a gente ainda vai chegar no momento, a gente está entrando nesse cenário de Uber e táxi, tá? Ah, tá. Quem viveu sabe. Tá, vai sair no tapa. Mas aí eu pergunto hoje, passado 10 anos, como é que tá os taxistas? Eles evoluíram. É verdade. Eles se movimentaram. É verdade. Eles disruptaram o próprio negócio. Hoje são aplicativos. Hoje eu peço mais táxi do que Uber. Aliás, no Uber tem a opção táxi. Tem a opção táxi. Ou no 99. O que eu quero dizer com isso é uma guerra, uma briga que ambos os lados estão perdendo tempo. O que a gente tem que entender é a água, quando começa a descer, você pode pôr barricada, você pode pôr... Ela vai chegar no final. Vai descer. A água é sinistra. E aqui é o mesmo caso. Na época foi o Uber, agora é IA. Então, mas o professor usou. Vai usar, tem que usar. Por exemplo, eu instigo muito e falo muito para professor. Cara, você tem 2 ou 3 gerações dentro da tua sala. Sim. Né? Geração Y, X e talvez a Z. Ou Z e Y, que seja. São conceitos diferentes e formatos de impactar diferente dentro de uma sala. Use o ChatGPT para construir uma aula que faça sentido. Mas como assim, Gui? Puxa, peça quiz, peça casos de uso. Você vai ter que mudar teu modelo. É verdade. Mas ele usou o ChatGPT. Sim, graças a Deus. Que use. Mas para subir a régua, não para Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Então, assim, vai ter professor ruim usando o ChatGPT de maneira ruim. E vai ter professor extremamente incrível usando de uma maneira incrível. Isso serve para tudo, né? Até uma faca, ela é boa ou ruim? Ela serve para matar, mas ela serve para salvar. É o potássio. Então, exato. Então, assim, essas discussões mais do sexo dos anjos coisa nossa, do ser humano, os contras, os a favores. A gente precisa... Para toda luz há uma sombra. Exato, a gente precisa dessas guerras filosóficas, porque a gente vive assim há milênios. Para debater também. Agora, proibir não é caminho. Eu conheço N empresas que proíbem acesso às ferramentas dentro da corporação. Cara, desculpa, você tá atrasado. E aí eu entro, né, só para dar uma pinceladinha nisso. O governo, o Estado, né? Cara, e aí? Né? Como é que os funcionários públicos, eles usam, não usam, vão poder usar, não vão poder usar, como é que é isso, né? Então, são discussões importantes. Já pensou o quanto desincharia a máquina pública aí se que alguns entra a cargos questão, de carimbador de papel aí que entra a questão, entendeu? E aí eu volto na dica que você pediu pros empreendedores, profissionais, qualquer um. Qual é a nossa ambição? Nós precisamos ter ambição. Se a gente está sem ambição e mantém cargo por cabide, porque isso vai me manter no Estado, isso vai manter meu poder, não vai acontecer. E cada vez mais o que acontece, o Brasil fica para trás. Exatamente. Né? Porque um governo, aqui na parte do hemisfério sul, seja Uruguai, Chile, qualquer um deles, que entenda que esse não é o caminho de manter e sim de mudar,
pronto, a gente vira uma potência secundária aqui também. Sim. Né? E não adianta ter commodity, isso vai mudar. Então, se a gente não tiver pessoas ali liderando o país com ambição de mudar, de tornar realmente o país mais eficiente, tornar a máquina realmente mais eficiente, o jurídico mais eficiente, a parte econômica mais eficiente, a gente vai ficar para trás. Sim. E a gente está com a faca e o queijo na mão. Né? Nós já estamos perdendo na corrida da IA quando a gente fala de infraestrutura. Nós não vamos ter uma IA brasileira. É muito caro, já foi. Perdeu o time. Perdeu, aqui não tem como. A guerra está nos Estados Unidos e China, conglomerados, né? Estados Unidos, Europa de forma geral, Reino Unido, Alemanha, China, Rússia e os demais asiáticos ali, né? Mais voltado para esse cenário. Então, essa é a guerra de hoje. A gente está numa guerra, como se fosse Guerra Fria. Sem dúvida, é a guerra da IA. Guerra fria, é uma corrida da IA. O ponto é, como que o Brasil pode tirar proveito disso? É na camada de aplicação, ou seja, usar essas IAs para ser mais eficiente, para melhorar processos, para construir coisas melhores. Se a gente deixar essa onda passar também, cara, esqueça, a gente vai ser mão de obra e a gente vai ser aquele país não empregável. Certo. Né? A gente vai voltar para um cenário onde um brasileiro trabalhar lá fora era coisa rara. Né? Hoje já não é. A gente tem muitos brasileiros ganhando o mundo aí fora. A gente vai voltar para o mercado, para o mundo onde o mercado brasileiro não interessa. A galera lá não evoluiu. É mão de obra barata para serviço que os outros não Exato. querem. E aí a gente olhando para o cenário hoje, dando uma pincelada, nada político, mas assim, a China, que era nosso parceiro subdesenvolvido, já não é. A Índia tá numa corrida bem interessante. Digital, né? A ponto de mandar agora, há pouco tempo atrás aí, a Índia, um satélite, uma nave pousar na Lua, a gente nem perto disso, a gente tá. Então assim, a gente já tá atrasado. E se a gente deixar essa onda passar, esqueça, a gente não volta pra corrida nunca mais. Gui, eu infelizmente tenho que encerrar. Já estão quase... Eu falo muito, eu falo. Não, eu também, eu também. Mas eu só quero dizer uma coisa que eu não vou aguentar antes do teu recado final. Quando, não sei, no início, no meio, eu falei assim que o empreendedor... Nós, né? Vamos falar qualquer um, na verdade. Nós, as pessoas. Achamos que está muito longe o uso da IA e o pensamento digital e tal. E aí eu falei, mas na verdade está na nossa porta. Olha só, quando você foi falar da coisa da educação, dos professores e tal, aí eu falei, gente, olha, bateu na minha porta. Tu sabe que esses dias meu filho faz negócios digitais na FAI. Que legal. Tá fazendo faculdade de negócios digitais. Me formei lá, viu? Não tinha negócios digitais após. Não, foi em gestão de projetos. É um curso relativamente novo. E aí ele não tá indo bem em matemática, né? Não tá indo bem. E eu, com meu pensamento não digital, mãe não digital, que acho que como empresária eu tento ser mais digital que eu consigo, mas como mãe, né? Enfim. E aí eu falei, filho do céu, não sei se dá para recuperar esse semestre e tal, a mãe vai contratar umas aulas particulares para ti, né? Mas eu acho que não funciona muito bem online, porque ele é muito disperso, né? Então, acho que vai ter que ser um professor sentado do teu lado para tu prestar atenção e tal, disposta a ajudar. Eu falei, vou arrasar com essa ideia. Mãe, então eu tenho outra ideia o que fazer com esse dinheiro. Eu falei, ferrou, né? Vai querer, vou comprar uma roupa, uma coisa. Eu falei, Guilherme, não é sobre dinheiro. Eu também não queria pagar aula particular para você, porque já é pago faculdade. Então, eu também tô pé da vida de ter que pagar aula particular. Mas o que eu vou fazer? Mãe, eu vou aprender matemática com o ChatGPT. Tá, e aí você acha que essa história ela é uma história muito única, né? Meu filho chama-se João Guilherme, tem 14 anos, eu tô na mesma situação, sobre o mesmo contexto, matemática. Sério? E hoje ele tem aprendido... Tu também teve a ideia de dar um professor particular, não? Sim. Ah, sim? Sim, fomos atrás, também não é digital. Tamo junto. E aí a ideia é, hoje ele usa o ChatGPT para explicar muitos conceitos. E a gente fica, tá, que boa ideia, né? Veja como as coisas estão acontecendo, não é amanhã, é hoje. É hoje. E tu viu que é Guilherme, meu filho? Então, deve ser super gente boa. É gente finíssima, ia te adorar. E o meu é João Guilherme, também super gente boa. E o outro, como O outro é Henrique. Henrique e João Guilherme. Nós falamos do Henrique. Mas é o mesmo contexto, isso está acontecendo nas casas de muitas famílias. Muitas famílias. Só que muitas nem sabem dessa possibilidade. Exatamente. Agora,
Ajuda ou não ajuda? Bom, vamos entender resultado. Não ajudou, ok? Vamos para outro caminho. É Ajudou, óbvio. legal. Vamos investir também nesse contexto aqui. Aí é o teste, né, que tu falou, né? E a gente, Exatamente. como pai, também às vezes tá aberto àquilo que ele vai se adequar melhor. Então, se ele quer testar aqui, vamos... Tem gente que vai precisar de alguém do lado escrevendo junto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Querido, qual é o teu recado final? Legal. E onde as pessoas que certamente ficaram encantadas com esse episódio podem te achar? Bom, primeiro, obrigado. Obrigado a todo o time que tá aqui. Foi incrível falar sobre esses temas contigo, sobre um contexto... Rápido, passou muito rápido, sobre um contexto diferente do que eu venho falando. As pessoas me encontram no Gui Zanoni, no Instagram, Gui Zanoni, no LinkedIn, Gui Zanoni, ou guizanoni.com. Também tem meu site. Lá você vai encontrar um pouco mais sobre o que é a Shifters, que tem um nome um pouquinho diferente, mas entra em contato comigo. O Eloy da Leaf vai colocar aqui no lettering, boa, porque Eloy. É Shifters bem diferente. Isso. Me encontram lá, vai ser um prazer. Chama para conversar, trocar ideia. Meu recado final é, cara, o mundo tá acontecendo, as coisas estão... A gente tá num momento incrível, onde coisas incríveis estão acontecendo, e eu costumo brincar não, eu tô chancelando como meu, tá? Se alguém um dia, eu fique registrado aqui no podcast, eu tô chamando esse momento da era da imaginação. A era da imaginação começou, a gente saiu um pouco da era da tecnologia, da informação, a gente tá entrando na era da imaginação, onde praticamente tudo que a gente imaginar vai ser possível de fazer. Androides, drones, IA, internet das coisas, tá tudo indo para um caminho que é possível basicamente brincar de Deus, entre aspas, aqui. Sim, vai ter as ferramentas. Nesses contextos. Então, que se abra, entenda esse mundo e tente se manter relevante por mais tempo. As pessoas que pararem no tempo agora não vão ter tempo e não vão ter energia suficiente para voltar atrás. Então não é hora de ignorar isso, não é hora. Corra, dá tempo, mas tenha essa ambição de querer, de buscar isso. E quem tiver consciência que não dá conta sozinha, busca ajuda, né? Puxa ajuda. Qualificada. Conversa com a gente, conversa com outras pessoas, mas ignorar e não fazer nada não é uma opção agora. Querido, eu sou da energia. Valeu, então, obrigado. Eu que agradeço. Amei te conhecer. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço muito o convite. Que bom. Pessoal, obrigada por nos assistir até aqui. Deixe teu comentário. Se quiser fazer uma pergunta para o Gui, a gente encaminha, né? Vamos interagir. E não esqueçam de se inscrever no canal youtube.com/Projetual Comunicação. Estamos também no Spotify como Projetalks. Um beijo e até o próximo conteúdo.